E agora a gente aprofunda o entendimento do problema com a ajuda do pesquisador e professor do agronegócios do INSPER, Marcos Yankee. Marcos, boa noite a você. Muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornal da Globo. Te mando uma primeira pergunta sobre inflação, porque no acumulado dos últimos 12 meses, o preço do frango subiu bem acima da média do IPCA. Existe risco de o fator gripe aviária pressionar a inflação? Bom, boa noite, Renato. Olha, eu acho que não, sabe? Eu vejo, na verdade, que a gente, por ser maior exportador do mundo, a gente responde por 35% das exportações mundiais e 15% da produção. Quando a gente tem que se retirar de alguns países, como o caso da China e lá da Europa, durante algum tempo, isso vai fazer com que sobre carne aqui no mercado. Então, possivelmente, o que a gente vai ver é uma queda desses preços. Pode sim haver aumento de preço se a gripe aviária se estende de maneira muito avassaladora, como aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, e aí lá na frente a gente pode sentir esse aumento de preço. Mas o Brasil tem feito esse controle desde 2000. E o Brasil está muito preparado, é o país que mais atinge outros países pelo mundo afora, são 150 países, como você disse. Então a gente está, eu acho, bastante preparado e nesses últimos anos a gente acabou superando os Estados Unidos. Em 2000, os americanos representavam 50% do mercado, o Brasil representava em torno de 25%. Hoje nós somos aí 36 e eles são 18. Então a gente está crescendo muito mais do que os Estados Unidos, exatamente por sermos mais competitivos e termos um sistema sanitário de primeira qualidade que atinge o mundo todo. Marcos, você mencionou os Estados Unidos, país que passou por uma crise recente e séria de gripe aviária. O que a gente pode aprender com eles? O que a gente pode fazer diferente e melhor? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, como nós estamos muito mais expostos ao mercado internacional do que os Estados Unidos hoje, somos de longe maior, como eu já disse, a gente tem que trabalhar a volta desses mercados mais rápido. Principalmente China, Europa, Argentina, Chile, esses países que simplesmente suspenderam todo o país. Não faz sentido suspender o país inteiro. Nós temos que brigar pelo zoneamento do problema, quer dizer, você tem aquele raio lá de 10 quilômetros, eventualmente pode até fechar o estado, mas fechar o país inteiro vai causar uma crise em outros países que dependem do nosso frango. Então, acho que a primeira coisa, temos que voltar bem mais rápido e temos que fazer esse isolamento de forma mais competente do que os americanos fizeram, até porque estamos mais expostos aos demais países, né? E eu acho que o outro ponto é não deixar com que aumente custos, porque lá nos Estados Unidos, como eles perderam um pouco a mão, isso também aconteceu lá na Europa e outras regiões. Você sabe que essa doença está em todos os continentes, né? Nós somos o último a ser atingido, né? E como disse lá o ministro, a gente até conseguiu sobreviver bastante desde que surgiu o primeiro caso em animais silvestres. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é realmente lutar para que não haja aumentos de custos, aumentos de preços, e isso se faz com o zoneamento o mais perfeito possível, eliminando as aves e não deixando com que isso se espalhe pelo país afora. Então, acho que dá para fazer melhor, sim. A gente hoje é mais importante do que os Estados Unidos, tanto na carne de frango como na carne bovina, e a gente tem que manter esse status aí, porque a gente tem muitos clientes pelo mundo afora. Marcos, muito obrigada por nos ajudar a entender essa história. Bom fim de semana para você.